Rafael Ortega nasceu em Caracas, em uma Venezuela que já se despedaçava em fome, violência e silêncio. Aos 34 anos, carregava nos músculos e nas cicatrizes do rosto a história de quem sempre precisou lutar, no ringue, nas ruas, na vida. Foi mecânico, foi boxeador amador, foi filho de um país que o abandonou. Quando atravessou a fronteira rumo ao Brasil, não trouxe malas cheias, mas uma ferida central, a sensação de ser descartado pelo mundo. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, encontrou uma cidade tão dividida quanto ele mesmo. Torres de vidro e condomínios de luxo de um lado, periferias sufocadas pelo tráfico do outro. O calor úmido grudava na pele, e as noites eram embaladas pelo eco de tiros distantes, como tambores anunciando uma guerra sem nome. Cláudia Ortega, sua esposa, era o oposto e o reflexo. Professora antes do exílio, olhos marcados pela saudade, alma temperada pela perda. Tinha 28 anos e, mesmo em silêncio, era a força que segurava Rafael à beira do abismo. O amor entre eles não era terno, era sobrevivência. Se amavam como quem se agarra a uma tábua em meio a um naufrágio. Cláudia tinha medo. Medo de perder tudo de novo. Medo de ver o marido esmagado por uma terra que não os queria. Mas esse medo se transformava em combustível. Ela seria cúmplice, ainda que não escolhesse esse destino. O colar de São Miguel Arcanjo, pendurado no peito de Rafael, pesava sobre os dois como uma promessa e uma maldição. Derrotar o mal, ainda que o preço fosse se tornar um demônio. Cuiabá os recebeu com desconfiança. Eram estrangeiros em uma terra que já tinha inimigos demais. Os brasileiros os olhavam com a curiosidade hostil reservada aos forasteiros. Venezuelanos, diziam, como quem aponta uma ameaça invisível. Rafael arrumou trabalhos temporários em oficinas, sempre de forma irregular, sempre à margem. Cláudia tentou dar aulas particulares, mas as portas se fechavam uma a uma. O casal vivia entre becos e ônibus lotados, experimentando o peso da invisibilidade. Mas dentro de Rafael, algo queimava. Ele não aceitava ser apenas mais um imigrante esquecido. No fundo, queria ser lembrado. O suor, a fome, a rejeição, tudo se transformava em uma raiva surda que crescia junto com o calor da cidade. Naquela terra de contrastes brutais, Rafael e Cláudia eram apenas mais dois tentando sobreviver, mas carregavam dentro de si um segredo. Não eram frágeis. Ele, acostumado à violência, sentia-se vivo apenas quando a morte roçava sua pele. Ela, mais silenciosa, nutria um amor tão obsessivo que podia justificar qualquer ato, qualquer crime, desde que os mantivesse unidos. Ainda não sabiam, mas em breve, o destino os colocaria em confronto com os monstros que governavam aquelas ruas. A cidade, que parecia ignorá-los, logo sussurraria seus nomes em becos, bares e delegacias. O mito dos Ortega estava prestes a nascer. Cuiabá crescia rápido, mas crescia torta. Novos shoppings e avenidas iluminadas conviviam lado a lado com bairros esquecidos, onde o asfalto se dissolvia em poeira vermelha e crianças aprendiam cedo a diferença entre bala de doce e bala de fuzil. Era uma cidade de fronteira, marcada pela circulação de drogas que vinham da Bolívia e se espalhavam pelo Brasil. Quem mandava de verdade não era o prefeito, nem o governador, muito menos a polícia. Eram os homens armados, invisíveis para uns, onipresentes para outros. Naquele tabuleiro, Rafael e Cláudia eram apenas peças menores, deslocadas, tentando achar um canto seguro. Mas não havia segurança para estrangeiros. O calor não era apenas físico. Era um calor que impregnava o ar de tensão. Nas feiras de bairro, no ônibus, no bar, todos pareciam carregar uma inquietação, como se esperassem sempre o próximo disparo, a próxima execução. As pessoas se acostumaram a viver sob o som distante de rajadas de metralhadora, como quem se acostuma ao canto dos pássaros. Rafael observava aquilo com olhos de quem já tinha visto seu próprio país se perder da mesma forma. Ele reconhecia os sinais: a corrupção infiltrada na polícia, os jovens aliciados pelo tráfico, os corpos invisíveis nas estatísticas. Para ele, o Brasil não era tão diferente da Venezuela.
Era apenas uma versão mais quente, mais ruidosa, mas igualmente cruel. Rafael tentava manter-se dentro da linha, mas a cidade parecia sempre empurrá-lo para fora dela. As oficinas onde trabalhava pagavam pouco, exploravam muito e, no final, ainda desconfiavam do sotaque. Cláudia via o marido chegar em casa com os punhos sujos de graxa e os olhos latejando de raiva. O colar de São Miguel Arcanjo balançava em seu peito como se fosse um lembrete constante de que ele não nasceu para a resignação. Às vezes, no silêncio da noite, ela o via se levantar da cama, caminhar até a janela e observar a rua como um caçador observa a floresta. Não dizia nada, apenas o acompanhava com o olhar, compreendendo que havia dentro dele uma fera presa, aguardando a hora de sair. Cláudia, por sua vez, buscava normalidade em gestos pequenos. Preparava o café, arrumava o quarto, escrevia em cadernos velhos como se ainda desse aulas. Mas a cada dia, percebia que aquele esforço era inútil. O bairro onde viviam era governado por traficantes, e a lei ali era simples: obedecer ou morrer. Ela fingia não ouvir os tiros ao longe, não ver os adolescentes armados na esquina, não sentir os olhares que denunciavam sua fragilidade. No fundo, sabia que o mundo ao redor estava apodrecido e que, mais cedo ou mais tarde, o sangue os alcançaria. Foi essa certeza que a fez parar de tentar segurar Rafael e, aos poucos, aceitar que talvez a sobrevivência não estivesse em fugir, mas em enfrentar. Nas esquinas da cidade, histórias corriam mais rápido que a polícia. Um assalto violento aqui, uma execução ali, e tudo era comentado nos bares como parte da rotina, como se fosse previsão do tempo. Rafael e Cláudia escutavam, sempre atentos, sempre na defensiva. Para ela, cada relato era um aviso de perigo. Para ele, cada relato era um convite. A vida parecia zombar deles. Haviam cruzado fronteiras para escapar da violência e agora estavam mergulhados em outra, talvez mais brutal. A diferença era que, no Brasil, ninguém os conhecia, ninguém os protegeria. Era nesse vazio que Rafael começava a enxergar a possibilidade de se reinventar. Não como vítima, mas como predador. A relação do casal se moldava àquele ambiente hostil. Rafael encontrava no boxe clandestino uma válvula de escape, entrando em lutas ilegais que lhe rendiam alguns trocados e mais cicatrizes. Cláudia assistia escondida, nunca aplaudindo, mas também nunca o impedindo. O som dos golpes ecoava como uma metáfora de sua própria vida. Resistência pela violência. Quando voltavam para casa, ela cuidava dos cortes e hematomas, passando a mão sobre as marcas com uma ternura que contrastava com a brutalidade da noite. Era nesses momentos que se lembravam de quem ainda eram, marido e mulher, dois exilados que só tinham um ao outro. Mas a dissídio. Cidade não deixava espaço para ternura. Certo dia, na feira do bairro, testemunharam uma cena que ficou gravada na memória. Dois rapazes armados abordaram uma senhora, arrancando sua bolsa, empurrando-a ao chão. Os gritos ecoaram entre as barracas, mas ninguém interveio. Os olhares desviaram como sempre. Rafael, no entanto, ficou imóvel, os punhos cerrados, o coração acelerado. Sentiu um gosto metálico na boca, como se a violência fosse um chamado inevitável. Cláudia puxou seu braço, temendo o baí. Pior, mas viu no rosto do marido algo que não via desde Caracas. A certeza de que ele não ficaria parado diante do crime. Foi nesse instante que os Ortega compreenderam que a fronteira entre sobreviver e agir havia se dissolvido. Não bastava mais se esconder, não bastava esperar que a polícia, corrompida e ausente, resolvesse algo. O colar de São Miguel Arcanjo reluzia contra o suor de Rafael, como se abençoasse sua raiva. Cláudia, mesmo apavorada, sentiu o coração acelerar no mesmo compasso. O destino dos dois mudava ali, em meio a frutas caídas no chão e gritos abafados. Eles ainda não sabiam, mas acabavam de dar o primeiro passo para se tornarem lenda. Aquela noite foi de silêncio denso, o tipo de silêncio que antecede a tempestade. Rafael não falou muito, apenas ficou sentado na beira da cama, os olhos fixos no nada. Cláudia sabia que algo havia se quebrado dentro dele. Tentou distraí-lo, oferecer comida, tocar sua mão, mas não havia retorno. Quando finalmente abriu a boca, a voz dele saiu grave,
baixa, como uma sentença. Não vai ficar assim. Ela não perguntou o que queria dizer. Já sabia. Pela primeira vez, não tentou dissuadi-lo. Apenas respirou fundo e aceitou que estava diante de um ponto sem volta. Dias depois, o destino trouxe de volta os mesmos rapazes que haviam assaltado a senhora na feira. Andavam em um beco escuro, rindo alto, com o brilho insolente de quem acreditava ser intocável. Rafael os seguiu em silêncio, cada passo acompanhado pela pulsação em seus ouvidos. Cláudia vinha logo atrás, hesitante, mas sem coragem de abandoná-lo. O beco cheirava a urina e pólvora. Quando o primeiro rapaz percebeu a presença de Rafael, já era tarde. O soco foi seco, preciso, derrubando-o contra a parede. O segundo tentou reagir, mas encontrou a lâmina fria de uma faca, conduzida com a calma de quem já viveu esse momento antes. O silêncio após a execução foi mais perturbador que os gritos. O beco parecia segurar a respiração, como se a própria cidade tivesse parado para assistir. Rafael limpou a lâmina no jeans rasgado, o suor escorrendo pelo rosto. Cláudia, trêmula, olhou para os corpos estirados no chão e sentiu o coração se dividir em dois: medo e alívio. Medo do que haviam feito. Alívio de saber que aqueles rapazes não machucariam mais ninguém. Por um instante, pensou em rezar, mas não encontrou palavras. O colar de São Miguel pendia no peito de Rafael, sujo de sangue, e era como se um pacto tivesse sido selado ali, entre eles e algo maior, algo irreversível. No dia seguinte, o bairro já comentava. Ninguém sabia ao certo quem tinha feito, mas boatos se espalhavam como fogo em capim seco. Os venezuelanos mataram os ladrões. A frase se repetia em bares, padarias, esquinas. Para uns, era apenas fofoca. Para outros, era um sussurro de esperança. O medo se misturava à curiosidade. Quem ousaria enfrentar os criminosos daquele jeito? Rafael e Cláudia se mantinham em silêncio, mas o olhar entre eles denunciava a verdade. Não era orgulho, tampouco arrependimento. Era algo mais profundo. A certeza de que estavam vivos como nunca antes. A primeira execução os marcou como ferro em brasa. Rafael percebeu que, ao contrário do que temia, não sentia culpa. Sentia poder. Não um poder de dominação, mas de justiça. A justiça que ninguém mais ousava praticar. Cada vez que lembrava do rosto dos rapazes tombando, sentia-se mais firme, mais certo de sua missão. Cláudia, assustada, tentava racionalizar. Dizia a si mesma que fora um ato isolado, que não se repetiria. Mas no fundo sabia que já estavam condenados. Havia algo no olhar do marido que não deixava espaço para retorno. Ele havia encontrado seu lugar no mundo. E assim nasceu a lenda. 2 imigrantes invisíveis, agora transformados em sombras que caminhavam pela cidade. A notícia se espalhava sem rosto, sem provas, mas com força. Para cada boca que repetia a história, o mito crescia. Eles limpam as ruas, matam bandidos, são como anjos da morte. Rafael e Cláudia, não. Precisaram se anunciar. A cidade fez isso por eles. E naquele caldo de medo e admiração, os Ortega entenderam que já não eram apenas marido e mulher. Eram justiceiros, eram caçadores. E uma vez dado o primeiro passo, não havia caminho de volta. O impacto do primeiro ato de sangue reverberava dentro de Rafael como um cântico. O colar de São Miguel, que antes era apenas lembrança de fé, agora pulsava como símbolo de uma missão. Não se via mais como imigrante perdido, mas como predador urbano, caçador de monstros. Passava os dias observando, identificando rostos conhecidos do crime, mapeando becos e esquinas onde o mal se escondia. Não falava em voz alta, mas seu corpo denunciava a decisão. O destino estava traçado. O silêncio de Cláudia não era aprovação, mas cumplicidade. Ela via o marido cada vez mais distante do homem que conheceu em Caracas, mas também percebia que, ao seu lado, se sentia menos vulnerável. Com o tempo, Cláudia deixou de ser apenas observadora. Começou a traçar rotas de fuga, escolher horários, sugerir locais. O medo inicial deu lugar a um raciocínio frio, estratégico. Se era para sobreviver, que fosse com inteligência. Passou a ser os olhos de Rafael, a voz que o guiava quando a adrenalina cegava. Juntos,
criaram uma simbiose perigosa. Ele, a força, ela, a mente. O amor que os unia se metamorfoseava em pacto de sangue, onde cada crime não os afastava, mas os aproximava ainda mais. O que antes era sobrevivência, agora se tornava identidade. As noites em Cuiabá começaram a ganhar novos rumores. Pequenos traficantes, estupradores e ladrões armados foram encontrados mortos em becos, em terrenos baldios, em vielas onde a polícia raramente pisava. Não havia testemunhas, apenas sussurros. Foram os venezuelanos. O medo começou a mudar de lado. A comunidade, antes refém, agora comentava em voz baixa que talvez alguém estivesse fazendo o que o Estado nunca faria. Rafael e Cláudia se tornavam mito, alimentados pelo próprio silêncio. Não pediam bics, reconhecimento. O que desejavam era continuar. Rafael se olhava no espelho e não via mais apenas suas cicatrizes antigas. Via a marca de um papel escolhido, quase sagrado. Cláudia, por sua vez, não rezava mais pedindo proteção. Rezava pedindo força para que não fraquejassem. A transformação não era apenas deles como casal, mas da forma como enxergavam o mundo. Não havia mais lugar para a inocência, para sonhos pequenos. Eram sombras atravessando a cidade, e cada passo os aproximava de um destino, trágico e grandioso. Eram agora caçadores de uma guerra invisível. As execuções se tornaram rotina. Rafael caçava como quem cumpre um ritual. Seguia os passos das presas, estudava seus hábitos, esperava o momento certo para o bote. Cláudia registrava mentalmente rotas de fuga. Contava o tempo, alertava com um simples olhar quando era hora de desaparecer. O modus operandi era sempre o mesmo: silencioso, brutal, eficiente. Não havia palavras ditas às vítimas, apenas a violência fria de quem acreditava cumprir uma sentença já decretada. O sangue deixado nas calçadas era menos sujo que o silêncio do Estado. O bairro onde viviam começou a respirar diferente. Mães que antes trancavam os filhos em casa à noite ousavam deixá-los brincar no quintal. Comerciantes notaram uma estranha calmaria. Menos assaltos, menos ameaças. Mas, junto da esperança, veio o medo. Alguns viam em Rafael e Cláudia anjos justiceiros. Outros os consideravam monstros descontrolados. O colar de São Miguel Arcanjo se tornava símbolo dúbio. Para uns, bênção. Para outros, maldição. O sussurro Os Ortega se espalhava, carregado de reverência e terror. O crime organizado não demorou a perceber. As mortes, que pareciam isoladas, começaram a incomodar facções locais. Pequenos traficantes sumiam. Soldados de rua eram encontrados mortos. E logo os chefes perceberam que alguém desafiava sua autoridade. Para eles, não importava se eram estrangeiros, justiceiros ou loucos. Era preciso eliminar a ameaça. O preço, pela cabeça dos Ortega, começou a circular em bocas de esquina, subindo a cada semana, como um leilão de morte. Enquanto isso, a polícia matogrossense, pressionada pela mídia, precisava dar resposta. Não podiam admitir que justiceiros estrangeiros estivessem fazendo o trabalho que eles negligenciavam. Criaram uma força-tarefa, reunindo investigadores, soldados e informantes. Mas o que mais temiam não eram os assassinatos em si, e sim o mito. Se a população começasse a ver Rafael e Cláudia como heróis, a ordem se desfaria por completo. Era preciso caçá-los rápido, antes que se tornassem lenda incontrolável. As noites de Cuiabá viraram campo de batalha invisível. De um lado, facções armadas rondando ruas, buscando qualquer pista do casal. Do outro, viaturas circulando em silêncio, olhos atentos a cada estrangeiro suspeito. E no meio, Rafael e Cláudia, movendo-se como sombras, atravessando vielas, se escondendo em pensões baratas, dormindo pouco, amando rápido, matando certeiro. Cada novo corpo encontrado era também um recado. Eles ainda estavam vivos, ainda estavam caçando. O peso da vida dupla começou a corroer Cláudia. Ela sonhava com os corpos, acordava no meio da noite com o cheiro de sangue impregnado na pele. Mas ao olhar Rafael, sentia-se incapaz de recuar. Ele parecia mais forte, mais convicto.
como se finalmente tivesse encontrado sentido em sua própria existência. Para ela, resistir significava estar ao lado dele, mesmo que isso a destruísse por dentro. Amor e medo já eram a mesma coisa. Com o tempo, o casal passou a ser mais seletivo em suas caçadas. Não atacavam qualquer criminoso. Escolhiam alvos simbólicos: estupradores conhecidos no bairro, agiotas que exploravam famílias inteiras, chefes de bocas pequenas. Cada execução ganhava um significado coletivo. A comunidade, dividida, começava a enxergar neles não apenas assassinos, mas juízes silenciosos, promotores de uma justiça que a lei jamais entregava. O mito crescia como um incêndio descontrolado. Mas o fogo sempre atrai atenção. O cerco apertava a cada noite. O casal não podia mais andar tranquilamente, nem sequer comprar comida sem sentir olhares fixos em suas costas. A sensação era de que o tempo se encurtava. Rafael aceitava isso como parte da guerra. Cláudia, porém, começava a pressentir o fim. Sabia que cedo ou tarde seriam encurralados. Mas mesmo com o medo corroendo sua alma, não conseguia parar. O amor que os unia era também a corrente que os arrastava para o abismo. A cidade já não falava de outra coisa. Manchetes estampavam jornais locais. Caçadores venezuelanos espalham medo e admiração em Cuiabá. Programas de rádio alimentavam teorias. Seriam ex-militares, mercenários ou apenas imigrantes desesperados. A verdade pouco importava. O que importava era o mito. Para a polícia, cada dia que passava sem capturá-los era um atestado de incompetência. Para o crime organizado, cada execução era um desafio direto, uma afronta à sua autoridade. Cuiabá se tornava palco de um conflito triplo: o Estado, as facções e o casal. Rafael e Cláudia viviam em estado de alerta. Dormiam em locais diferentes a cada noite, usavam nomes falsos, evitavam contato com conhecidos. Ainda assim, sabiam que estavam cercados. Informantes das facções espreitavam em cada esquina. Policiais corrompidos passavam informações para o outro lado. Não havia para onde fugir. Cada passo era vigiado. Cada gesto poderia ser o último. Mesmo assim, Rafael não recuava. Seu olhar queimava com a certeza de que, se fossem cair, cairiam lutando. Cláudia, entre lágrimas contidas e coragem disfarçada, seguia ao lado dele, prisioneira de um amor que já era também sentença. Os encontros com o perigo tornaram-se frequentes. Em uma noite abafada, ao sair de uma pensão, foram cercados por homens armados. Houve troca de tiros, correria, gritos. Um dos atacantes caiu, os outros recuaram, mas Rafael saiu com o braço ferido. Cláudia o arrastou até um esconderijo improvisado, cuidando dele com desespero e ternura. Enquanto estancava o sangue, sussurrou que ainda havia tempo de fugir, de abandonar a guerra. Rafael apenas sorriu, mesmo debilitado, e respondeu com os olhos. Não havia fuga possível. O destino deles já estava escrito. Do outro lado da cidade, a força-tarefa apertava o cerco. Reuniões secretas, mapas espalhados sobre mesas, agentes debatendo rotas e possíveis esconderijos. A ordem era clara: capturar os Ortega vivos, se possível, mortos, se necessário. Mas havia um dilema silencioso entre os oficiais. Muitos viam neles não apenas criminosos, mas o reflexo de uma falha profunda, a falência do próprio Estado. E essa sombra corroía a convicção de quem os perseguia. Afinal, quem eram os verdadeiros monstros? Os que matavam criminosos ou os que deixavam criminosos livres? A comunidade também se dividia em linhas invisíveis. Alguns rezavam por proteção contra o casal, outros acendiam velas agradecendo por suas ações. Era comum ouvir sussurros nas filas de ônibus ou nas mesas de bar. Se não fossem eles, meu filho já estaria morto. Ou então, eles não passam de assassinos sedentos. O mito dos Ortega não pertencia mais a eles. Pertencia à cidade. O casal se tornara espelho onde cada morador projetava seus medos, suas esperanças, suas frustrações. Mas, quanto mais a lenda crescia, mais os inimigos se multiplicavam. Cláudia, em silêncio, começou a sentir o peso da escolha. O amor por Rafael a mantinha firme, mas o medo a corroía.
Às vezes sonhava em vê-lo largar as armas, em fugir para outro lugar, talvez mais longe, talvez impossível. Mas cada vez que ele apertava o colar de São Miguel e partia em mais uma caçada, ela entendia que não havia retorno. O caminho estava traçado em sangue e a única saída seria o fim. E paradoxalmente, ela aceitava. Se a morte os alcançasse, que fosse juntos, no mesmo fogo que os consumia. A emboscada aconteceu em uma noite sem lua, numa chácara afastada de Cuiabá. Rafael e Cláudia acreditavam estar seguros, escondidos entre galpões abandonados e árvores retorcidas. Mas o silêncio da mata foi quebrado pelo ronco dos motores e pelo estalo seco de rádios policiais. Viaturas cercavam a área enquanto homens armados das facções fechavam o outro lado. Era um cerco perfeito, uma armadilha costurada entre crime e Estado. O casal se olhou nos olhos e entendeu sem palavras. Havia chegado a hora. O primeiro tiro rasgou a noite como trovão. Em segundos, a chácara virou campo de batalha. Rafael disparava com precisão, cada bala, carregada de fúria e fé. Cláudia, protegendo suas costas, gritava alertas entre o barulho ensurdecedor dos fuzis. As árvores se iluminavam com clarões de pólvora e o ar se enchia de fumaça e gritos. Cada avanço inimigo era repelido com sangue, mas o cerco era esmagador, e a cada minuto ficava claro que não havia saída. Ainda assim, recuar não fazia parte do vocabulário dos Ortega. Rafael foi atingido no ombro e caiu de joelhos, mas se ergueu novamente, os olhos ardendo como brasas. Cláudia correu até ele, tentando estancar o sangue, mas ouviu a voz firme do marido. Ainda não. Ele se apoiou no colar de São Miguel, erguendo-se como quem desafia a própria morte. A visão daquele gesto inflamou Cláudia. Se iriam cair, cairiam de pé. O amor deles não era feito para sobreviver, era feito para incendiar. O tiroteio durou o que pareceu uma eternidade, até que o inevitável os alcançou. Sem munição, cercados de todos os lados, os Ortega se abraçaram no meio da escuridão. Cláudia apoiou a cabeça no peito ensanguentado de Rafael, enquanto ele a envolvia em seus braços. Não houve rendição, não houve pedido de clemência, apenas um pacto silencioso. Morrer juntos, morrer como escolheram viver. Quando a última rajada ecoou, a lenda se selou no fogo cruzado. O amanhecer encontrou a chácara em silêncio. O chão ainda fumegava de pólvora, e os corpos espalhados eram testemunhas da batalha. Entre eles, lado a lado, estavam Rafael e Cláudia, abraçados como se tivessem adormecido juntos. O colar de São Miguel Arcanjo jazia entre os dois, banhado em sangue, iluminado pelos flashes das câmeras policiais. Os agentes, acostumados a registrar mortes sem nome, hesitaram diante daquela cena. Não era apenas mais um crime, era o fim de um mito. A notícia correu pela cidade como um incêndio. Manchetes gritavam: casal venezuelano morto em confronto sangrento. Mas, nas ruas, os comentários eram outros. Uns celebravam: finalmente acabaram com os assassinos. Outros lamentavam: eles eram os únicos que faziam alguma coisa. Em cada esquina, o debate se reacendia e a memória dos Ortega ganhava vida própria, escapando ao controle do Estado e das facções. Estavam mortos, mas continuavam mais vivos do que nunca, habitando o imaginário popular. Para a comunidade, restava apenas a imagem final, o colar ensanguentado, símbolo ambíguo de fé e violência. Alguns o viam como prova de barbárie, outros como emblema de coragem. Mas todos sabiam que, a partir dali, Cuiabá nunca mais seria a mesma. O casal de estrangeiros invisíveis havia deixado sua marca profunda e irreversível nas veias da cidade. O legado dos Ortega permaneceu suspenso no ar, feito fumaça que não se dissipa. Para uns eram assassinos que zombaram da lei, estrangeiros que trouxeram caos a uma cidade já frágil. Para outros foram heróis trágicos, mártires que ousaram enfrentar o que ninguém mais enfrentava. Entre fé e violência, entre justiça e barbárie, a memória deles continuava a dividir opiniões, transformando cada conversa em julgamento popular. Mas no fundo, todos sabiam que algo havia mudado.
Depois dos Ortega, a cidade passou a acreditar que o impossível podia ser desafiado. Rafael e Cláudia morreram como viveram, juntos, incendiados por um amor que não conhecia limites. O colar de São Miguel Arcanjo, caído no chão, virou o símbolo eterno dessa história. Justiça ou vingança? Heróis ou monstros? A resposta nunca seria unânime, mas a lenda já não lhes pertencia. Pertencia ao povo, aos becos, às madrugadas sufocantes de Cuiabá. Se esta história te prendeu até o fim, comente, curta e compartilhe. A memória dos Ortega só vive enquanto for contada.